Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Amém. Esse é o início de uma visão, irmãos, porque eu ouvi muitas pessoas falarem sobre semente. Durante a semana que esse culto estava, alguns falavam, até para empolgar o outro, e dizia assim: venha, traga a sua semente. Deixa eu deixar algo bem claro aqui para a gente bater o prego e entortar a ponta. Para ficar bem estabelecido, irmãos, generosidade não é semente. Você não é generoso esperando receber em troca. Você é generoso porque você é generoso. Amém? Porque quando nós damos alguma coisa esperando receber em troca, não é generosidade, pode ser semente. Estamos sempre esperando receber alguma coisa. Mas você vai aprender um pouco sobre o que é generosidade. Amém, irmãos? Eu quero ver, irmãos, essa igreja andando por esse caminho. Estou muito feliz com a sua presença. Achei que só viesse 3 aqui comigo hoje. Estou muito feliz com a sua presença para esse culto. Por quê? Porque nós estamos acostumados a receber. Então, quando fala que você vai vir num culto para dar, eu achei que viesse 3. Pelo menos 3 confirmaram que vinha. E tem 7 que confirmaram que queria vir, mas não pode. Que estão lá na escola de ministro hoje, que a escola de ministro é a nossa parceira, e marcou a aula de consagração justamente para hoje, né? Alguns falaram para eu mudar o dia do culto por conta de algumas pessoas. Mas sabe, irmãos, o que Deus colocou no nosso coração a gente vai manter. Tá bom? Então, assim, quando você está sempre esperando receber alguma coisa, irmãos, você está precisando crescer. Porque assim são as crianças. O apóstolo Paulo disse, quando era menino, eu fazia as coisas de menino, eu discorria como menino. Menino está sempre esperando receber alguma coisa. Quando o pai chega em casa, o menino diz: pai, que trouxe o que para mim? O que você trouxe para mim? Porque as crianças, elas sempre estão esperando receber alguma coisa. E se você der a alguém do lado da criança, ela vai dizer: e o meu? Não é assim? Mas quando nós alcançamos a maturidade, irmãos, o maduro, aquele que é adulto, ele é o provedor. Nós que somos adultos, nós somos provedores. Amém, irmãos? Quantos provedores nós temos aqui? Quantos dispostos a sustentar outros? Ei, porque nós somos adultos, amém, irmãos? E eu estou falando da fé, tá bom? Tranquilos aí, adultos na fé, tá bom? Porque, irmãos, porque nós estamos prontos para crescer. E embora eu tenha ficado muito feliz em ver você aqui, eu ainda fiquei frustrado porque não vi nenhum carro aqui na frente. Você pode dizer um amém comigo aí, não? Amém. Aleluia. Porque eu creio para nós crescermos a ponto de dar carros. Eu creio para nós crescermos ao ponto de dar casas. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, que generosidade não é valor. Eu posso falar, irmãos, eu não tenho problema de falar. A Bíblia me ensina a dar honra a quem tem honra. De todas as pessoas que eu conheço, o Verbo da Vida Baixado, a pessoa mais generosa está aqui, é Damião, na minha frente. Quantos aqui já receberam a generosidade de Damião? Rapaz, um dia eu recebi uma galinha que eu tive que cozinhar ela de 7 vezes. Galinha é um leitão. Damião está sempre trazendo alguma coisa. É o quê? É uma galinha, é um abacate, é umas folhas de chá. Sabe, irmãos, isso chama-se generosidade. Ou seja, não é o valor. Mas quando nós começamos a andar por esse caminho, nós aprendemos a chegar em lugares mais altos. Porque a Bíblia diz que Deus dá a quem dá. Amém, irmãos? A quem dá, recebe liberalmente. Você vai crescer nisso, amém? Então vamos aprender um pouco sobre o significado de generosidade. É óbvio que se você estava ligado com esse culto, você já deve ter procurado no Primo Pobre, que é o Google, que alguns chamam de Pai Google, eu chamo de Primo Pobre, porque Pai só existe um, e quem sabe de todas as coisas é o Espírito Santo. O Google não sabe tudo. Se você perguntar para o Google quantos anos eu tenho, o Google não sabe. Mas o Espírito Santo sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Amém, irmãos? Então o Google está longe de ser pai. É o Primo Pobre mesmo. Então vamos para o conceito de generosidade. Quantos querem saber um pouco sobre o que é generosidade? Generosidade é uma ação humana que consiste em gerar bem-estar de outro. Amém? Então generosidade não é uma semente, não é algo que você dá. Não, se eu der aqui ao Damião, certamente alguma coisa vai acontecer e o Levi está vendo ali, que eu dei para o Damião e ele vai me dar. Não, irmãos, isso não é generosidade, isso chama-se barganha. E nós temos que tomar cuidado para não fazer barganha com o Senhor.
dando alguma coisa, esperando receber em troca alguma coisa. Você está comigo? Então, generosidade é o ato de trazer bem-estar para outra pessoa. Amém? Vamos lá. A generosidade é a virtude de dar coisas boas. Diga, coisas boas. A generosidade é a virtude de dar coisas boas para os outros, por vontade própria e de forma abundante. Vou falar de novo, abundante. Glória a Deus. Coisas boas, irmãos, nem sempre são objetos ou bens materiais, tangíveis. Uma coisa boa pode ser um abraço para quem está precisando. Você está comigo? Um abraço pode ser um ato de generosidade, irmãos. Uma palavra, um abraço, um gesto. Sabe, um gesto do marido de chegar em casa e procurar fazer os afazeres domésticos simplesmente um pouco, para a esposa descansar um pouco. Um filho que, quando o pai chega do trabalho, faz uma massagem nos pés do pai. Ei, irmãos, tudo isso pode ser considerado um ato de generosidade. Isso para com os seus. Amém, irmãos? Isso para com os seus. Você está comigo? Generosidade pode partir de ajudar alguém que precisa. Simplesmente assim, ver que alguém está carregando um peso muito grande e você dá uma força para a pessoa. Generosidade pode ser, irmãos, você simplesmente cuidar do cachorro de alguém. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Alguém vai viajar, quanto tem cachorro aqui? Quando você viaja, não precisa de alguém para cuidar do cachorro? Precisa. Generosidade pode ser um ato que você faz a um vizinho, quando o vizinho se muda para a sua rua. Quantos aqui já levou um bolo ao vizinho que se mudou para a sua rua? Só a Sofia, que levantou a mão e nem está me ouvindo. Sabe, irmãos, o vizinho muda para a nossa rua. Eu recebi isso em Peruíbe e eu fiquei chocado, porque eu nunca vi isso. Eu mudando, arrumando minha mudança, de repente a vizinha chega com um bolo. Vocês são vizinhos? Eu vim dar as boas-vindas e trouxe um bolo para a gente. Agora deixa eu te dar uma boa notícia, ela nem crente era. Mas ela trouxe um bolo para nós. E eu disse, rapaz, eu estou no Brasil? Eu fiquei me perguntando se eu estava no Brasil, porque isso não é coisa de brasileiro. É coisa de crente. Você está comigo, irmãos? Então tem muitas coisas boas que nós podemos fazer como um ato de generosidade. Agora, eu estudando sobre isso, queridos, eu descobri que tem tanta coisa na Bíblia a respeito de generosidade. A Bíblia toda, ela fala de generosidade. A Bíblia consiste na generosidade de Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E nos deu, juntamente com Cristo, diga todas as coisas. Você merecia alguma coisa? Não. Você tinha alguma coisa para dar em troca para o Senhor, pelo que Ele te deu? Não. Então o Evangelho, ele começa com um ato de generosidade. João 3,16 na tela, por favor. O Evangelho começa com esse ato de generosidade. João 3,16. Quantos conhecem o texto? Deus amou o mundo de tal maneira que... Diga, Ele deu. É fácil dar um filho, queridos? Deus deu alguma coisa que fosse insignificante para Ele? Não, Deus deu o seu próprio filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus deu para o seu bem-estar. Você está comigo? O Evangelho começa com um ato de generosidade de Deus. Amém, irmãos? Aí, irmãos, esse Evangelho chegou na igreja, nós recebemos a boa palavra, sim ou não? E se nós recebemos de graça, Jesus nos ensina de graça, recebeste de graça? Vou perguntar de novo. De graça recebeste, de graça? Glória a Deus, obrigado pelo irmão Trovão ali, o irmão, como é que é o nome? Glória a Deus pela vida do Cosmo. A igreja, ela começa, se o Evangelho, ele é iniciado com um ato de generosidade, ele chegou na igreja, a igreja também começa com um ato de generosidade. Como foi isso? Abre tua Bíblia lá em Atos. Atos, capítulo de número 4, versículo 32. Abre lá, por favor, Mateus. Abre tua Bíblia, ninguém nem traz a Bíblia mais para a igreja, né? Vocês são tudo crente, né, irmãos?
Coloca pelo menos no carro lá para o povo ver que você é crente, a Bíblia. Põe no vidro do carro assim, para o povo olhar para o carro assim e falar, rapaz, tem um crente andando de carro aqui. Amém, irmãos? Atos capítulo 4, versículo 32 diz, da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu ou sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era incomum. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Diga, nenhum necessitado. Não é interessante, irmãos, que no mundo moderno nós estamos preocupados em comprar o carro de 200 mil? Estamos sempre querendo o melhor, porque nós queremos ostentar mesmo. Queremos aparecer no Facebook, no Instagram, com aquele carrão. Queremos aparecer no Instagram comendo no Outback. Sim ou não? Não. Tudo crente vocês. Mas é interessante que a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum e não havia nenhum necessitado no meio deles. E por que isso? Vamos continuar. Não havia entre eles, portanto, ou melhor, eu estou no 33, né? Obrigado. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então o que eles faziam, irmãos? Foi o ato de generosidade da igreja primitiva, aquela igreja que você vê e que admira, onde as coisas aconteciam, onde o poder de Deus se manifestava, onde pessoas eram curadas, ressuscitadas, onde pessoas eram libertas de prisão de modo sobrenatural. É desse jeito que as coisas aconteciam. É nessa igreja aqui que o povo se converteu de fato, não tinha mais nada como propriamente seu e se voltaram totalmente para Deus e para os negócios do Senhor. Então venderam o que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que ninguém tivesse falta de nada. Eu sei que é um evangelho, irmãos, que nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados a receber. Nós estamos acostumados com os profetas que dizem assim, ei, eu vejo uma chave nova na tua mão. Aí vibra, treme, dança, sapateia. Por quê? Porque nós estamos acostumados, queremos receber, irmãos. É lícito receber, Deus nos dá. Quantos sabem que Deus te ama? Quantos sabem que Deus já te deu em Cristo todas as coisas? Então chegar uma chave de um carro novo e vai chegar na tua mão, eu creio. É comum, diga comum. Vai chegar casa nova, vai chegar carro novo, vai chegar porque é comum, porque o seu pai é bom e a tua fonte é inesgotável. Mas o que nós precisamos é aprender um outro caminho, que é o caminho da generosidade. Amém, irmãos? Como eu disse, generosidade não é um ato de semeadura, entenda isso, generosidade não é um ato de semeadura. Você passa por um morador de rua. Quantos aqui já deu alguma coisa a um morador de rua? Amém. Alguém recebeu em troca alguma coisa? O morador te deu alguma coisa em troca? O máximo que ele diz é, Deus te abençoe. E você é abençoado, sim ou não? Por quê? Porque por vosso intermédio é tributada graças a Deus. Amém, irmãos? Então você entrega algo sem esperar receber nada em troca. Porém, o princípio bíblico para a generosidade é a alma generosa irará. Amém, irmãos? Abre lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, na tela, por favor. Provérbios 11, 25. A generosa prosperará, e quem dá a beber será o quê? Descedentado. Ou seja, se você é generoso, nada vai te faltar, meu irmão. Se você dá, nada vai faltar para você. Amém? Se você crer para dar uma casa, não vai faltar casa para você. Se você crer para dar um carro, não vai faltar carro para você. Ninguém dá o que não tem, irmãos. Se nós damos, é porque temos. Você está comigo? Crer para dar um carro, Damião? Eita, meu Deus do céu. Eu creio que você vai dar carro. Amém, irmãos?
No versículo 24 do mesmo capítulo, capítulo 11, versículo 24, diz: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Você já viu uma pessoa generosa passando necessidade? Alguém já viu para dizer para mim? Por quê? Porque quem dá liberalmente é acrescentado, queridos. É uma regra de prosperidade. Se você tem o hábito de dar, jamais vai te faltar, vai ser acrescentado para você. De uma forma ou de outra vai chegar, irmãos. Se ninguém der a você, vai nascer um pé de dinheiro no teu quintal. Pastor, você está falando o impossível. Para Deus não tem nada impossível. Você pode pensar que não. De repente, você começa a cavar lá para passar um cano de esgoto e acha um baú no teu quintal. Mas ninguém me dá, então Deus faz brotar do teu quintal. Achou um tesouro. Amém, irmãos? A generosidade, eu já falei, ela redunda em graças a Deus. Você crê nisso? Quando você dá para alguém, as pessoas rendem graças ao Senhor por sua causa. Vanessa estava compartilhando uma mensagem comigo ontem e o pastor dava o testemunho dele. E no testemunho dele, alguém procurou ele e disse assim: pastor, Deus falou para mim para eu me unir a você em um ato de generosidade. E o pastor disse para ele, na época, o salário mínimo. O pastor disse: você tem um salário mínimo? Aí ele disse: eu tenho outro. Vamos juntar os dois. Eles foram ao mercado e fizeram uma compra de 2 salários mínimos. Então imagina aí o tamanho da compra que foi. Hoje deve dar 5 quilos de arroz e 2 quilos de feijão. Brincadeira. Mas imagine aí o tamanho da compra que foi. 2 salários mínimos em carrinho de supermercado. E quando eles já estavam no final da compra, eles passaram toda a compra. Aí o pastor disse: rapaz, faltou alguma coisa. E ele voltou e pegou um Toddy e um leite. Depois da compra toda passada, ele voltou e pegou um Toddy e um leite. Porque Deus falou com ele: pega o Toddy e o leite que faltou. E ele disse: tinha que ser Toddy. A marca mesmo, tinha que ser Toddy. Não podia ser outra coisa, tinha que ser Toddy. Esse homem enche o carro de compra e coloca a sacola com o Toddy e o leite no banco da frente. Aí o outro, que foi parceiro dele, disse: e agora, nós vamos fazer o quê? Ele disse: não sei. O Senhor só falou comigo até aqui, nós vamos andar por aí. Porque eu já tem 3 dias que eu não durmo. O Senhor falou para eu fazer alguma coisa nessa linha. E aí eles estão andando com o carro, de repente encontram uma irmã que está na calçada, a irmã e a filhinha pequenininha. A irmã, quando vê o pastor, começa a glorificar o Senhor, porque viu o pastor. E de repente a menininha pequenininha grita assim: obrigado, Senhor, pelo leite e o Toddy que eu pedi para o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós andamos em ato de generosidade, aquela família, exatamente, aquela família já estava há 3 dias orando, passando por necessidade. E elas estavam esperando uma resposta de Deus. E um ato de generosidade minha e sua pode ser a resposta de Deus para uma família. Pode ser a resposta de Deus para alguém. Eu pergunto aqui nessa igreja, quantos puderem, por favor, levante a mão. Quantos aqui podem comprar um leite e um Toddy? Você entende que você pode ser a resposta de oração para alguém? Porque generosidade não é o valor. Generosidade, irmãos, é um ato de bondade que está dentro do seu coração. E quando você é direcionado pelo Senhor, você está sempre pronto para fazer alguma coisa. Sabe quando você está andando... Eu acho interessante que tem gente que anda com 2 celulares. Um para ele e outro para o ladrão roubar. Quantos já ouviram falar de gente doida assim? Que anda com 2 telefones. Não, esse aqui deixa aqui e esse aqui deixa facinho. Que se o ladrão pedir, eu dou esse para ele. Por que a gente não anda com 2? Um para mim e outro para eu dar para alguém. A gente se prepara para dar ao ladrão, mas não se prepara para dar a alguém, irmãos. Como é que você sabe que tem gente que não tem como comprar um celular, o celular quebra e a pessoa não tem como comprar outro?
E a pessoa fica sem, às vezes, 6 meses, 1 ano, sem um telefone nos dias de hoje. Por quê? Porque você tem você não. Os irmãos lá da África, como diz o pastor Luiz Fernando. Porque o irmão lá da África tem 2 celulares, um para ele e outro para o ladrão roubar. Se nós podemos nos preparar, as pessoas podem se preparar para essas coisas, por que não se preparar para um ato de generosidade? Por que não andar com o nosso carro com uma nota de 100 guardadinha? E orando ao Senhor, Senhor, a quem eu posso alcançar hoje? Porque deixa eu falar para você, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu vou perguntar para você, eu disse para que você orasse, para que Deus mostrasse alguém para você. Quantos aqui a pessoa que você vai dar uma generosidade hoje está nessa igreja? A pessoa está na igreja, você vai dar alguma coisa, a pessoa está na igreja, né? Ninguém pensou em alguém lá de fora? Nós temos facilidade de pensar nos nossos amigos, não é assim? Mas por que não andar com uma notinha de 100 separada no bolso? Irmãos, pessoas andam com nota de 100 para subornar o polícia. Você já ouviu falar sobre isso? Ou eu estou falando alguma coisa de outro mundo aqui? O documento está atrasado, aí a pessoa coloca uma nota de 100 ou uma nota de 200, que o Leopardo vai mais rápido, né? Coloca uma nota de 200 no documento para subornar o polícia. As pessoas se preparam para essas coisas. Você nunca fez isso, né? Graças a Deus. Mas tem pessoas que se preparam para esse tipo de coisa. Já deixa 200 lá, preparado, porque se a polícia parar, os 200 já estão no documento, que está atrasado. Ninguém nunca viu essas coisas é em outro país, né? Aqui não, no Brasil não tem essas coisas não. Os polícias aqui não são subornados e ninguém aqui suborna a polícia. É um país justo e correto. Mas lá no outro país, algumas pessoas fazem essas coisas. Mas por que não deixar? Alguém já viu o vídeo de pessoas comprando no semáforo todas as balas? Alguém já viu isso? No vídeo, né? Quantas visualizações, né? Eu fui generoso ou eu comprei 1 milhão de visualizações com R$500? Porque assim, aparece no vídeo, quantas balinhas você está vendendo? É R$1, eu vou comprar todas para te abençoar. Aí a pessoa agradece a Deus lá no vídeo, mas eu fui estratégico. Sabe, queridos, a Bíblia nos ensina quando a mão direita dá, a esquerda não precisa nem saber. Você está comigo? Foi Jesus que nos ensinou assim, amém, irmãos? Generosidade, ela não espera nada em troca. Mateus capítulo 6, versículo 3 vai dizer: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita. Ninguém precisa saber. Só que hoje virou um ato comum, né? A gente posta tudo, então se a gente dá uma gorjeta de R$10 para o garçom, a gente posta, dei gorjeta para o garçom. Porque na verdade, irmãos, isso não é generosidade, isso é a promoção de si mesmo. Eu sei que você veio aqui tão empolgado para dar o presente, talvez você veio mais empolgado para ganhar um. Talvez você já viesse na esperança, já alguém vai me dar um carro hoje. Eu creio, Jesus. Eu creio, o Senhor sabe o quanto eu estou buscando. E certamente a gente precisa ser mais rápido, irmãos, para andar como Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Nós precisamos ser mais rápidos para andar como Deus anda. E Deus está sempre pronto para dar. Deus está sempre pronto para dar. O apóstolo Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Liberalmente. Deus dá a todos liberalmente. Amém, irmãos? Em outras palavras, quem tem falta de qualquer coisa, peça a Deus, porque Deus a todos dá liberalmente. Deixa eu te falar uma outra coisa que a generosidade faz. A generosidade atrai pessoas. Irmãos, eu conheço gente que não tem amigos.
É ou não é uma coisa triste alguém não ter amigos? Mas eu conheço pessoas que não têm amigos. A Bíblia diz, em Provérbios 19:6, vai dizer assim: ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Agora eu pergunto para você, o que pode ser esse presente ou essa generosidade, irmãos? Eu me lembro quando Julinha nasceu, eu tinha uma amiga. Ninguém conhece, então eu vou falar o nome dela, Marli. Marli foi na minha casa inúmeras vezes para lavar a louça da Vanessa. Ela ia lá todos os dias. Para fazer o quê? Para lavar louça. Para ajudar nas tarefas domésticas. Ela ia lá para fazer comida para a gente. O que é isso, irmãos? Se não um ato de generosidade. O que Marli ganhou com isso? Um amigo até o final da nossa carreira, até a eternidade. Porque a generosidade atrai pessoas. A generosidade atrai amigos. Agora, por que será que nós... E eu vou falar no plural mesmo, nós. Por que será que nós estamos tão fracos de amigos, irmãos? Porque nós somos muito amigos dos outros no WhatsApp. Mandamos um parabéns para todo mundo. Mas a quem de fato você preparou um bolo, ou um pedaço de bolo, comprou na padaria um bolo de café da manhã? A quem você levou um bolo de café da manhã para dizer, eu vim comemorar contigo o teu aniversário? Você pode dizer comigo palavra de salvação? Eu só estou te ensinando o que é generosidade. Nós estamos caminhando para uma visão boa, amém, irmãos? Nós estamos caminhando para algo novo. Nós estamos caminhando para algo poderoso, que vai nos fazer prosperar como nunca prosperamos antes. Amém. A quem de fato levamos um bolo, irmãos? Pelo contrário, damos bolo em muita gente. A quem de fato nos importamos? O que temos feito de fato por pessoas, queridos? Porque, entenda, se nós andamos e vivemos para nós mesmos, que amigos nós temos? Eu tive nessa mesma semana, acho que no mesmo dia, talvez. Quantos sabem do falecimento de Silvia Lima? Vou perguntar, levanta a mãozinha assim. Quantos sabem do falecimento de Silvia Lima? Agora, quantos sabem do falecimento do meu tio? Tu sabia do meu tio? Não, né? Roberto sabe porque andou comigo, eu falei, né? Aloysio Queiroz, ninguém sabe? O falecimento do cara? Por quê? Porque ele não fez nada. A vida dele inteira ele não fez nada. Nada que fosse para alguém. E sim para ele mesmo. No velório dele tinha 4 filhos e uns 6 que não vieram. Tinha 4 filhos dele, mais uns 6 filhos que não vieram. Mas era tudo. Eu fui lá levar a mamãe, era irmã dele. E o velório de Silvia, quantos viram alguma coisa aqui? Assistiram, acompanharam? Um velório de 2 dias, foi isso? 2 dias? O mundo inteiro acompanhando o velório de uma mulher. Por quê? Porque ela não viveu para ela, mas ela viveu para muita gente. Aquela mulher viveu para muita gente. Pessoas no Nordeste, no Norte, pessoas no Sudeste, no Centro-Oeste, pessoas na Europa do Norte foram alcançadas pela vida daquela mulher. E quem é que alcança vidas, irmãos, senão aquele que anda em generosidade? Quem é que enche o celeiro de amigos? Ter amigos é bom, irmãos. Ter amigos é muito bom. E a Bíblia diz que o generoso é cercado deles.
Amém? Quantos querem ter mais amigos? Amém. Aleluia. A generosidade, ou o generoso, ele anda em justiça. Agora, por que o generoso anda em justiça? Porque ele recebeu tudo de Deus. Quantos aqui tem tudo porque recebeu de Deus? Você recebeu tudo de Deus. Quantos tem saúde aqui? Você recebeu de Deus. Para quê, pastor? Para visitar um enfermo. Para lavar a louça de um enfermo, se ele precisar. Para ajudá-lo, para auxiliá-lo, para supri-lo, se ele precisar. Então quem anda em generosidade também anda em justiça. Não é assim que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 9, versículo 9, nós sempre lemos isso aqui. Como está escrito, distribuiu. Você conhece o texto? Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Na NVT vai dizer assim, como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Compartilha generosamente. Na Nova Bíblia Viva vai dizer, como dizem as Escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres. As boas obras dele permanecerão para sempre. Você está comigo, irmãos? Glória a Deus. Agora, quem pode fazer um ato de generosidade, queridos? Diga qualquer um. Qualquer um pode fazer um ato de generosidade. Eu trouxe aqui uma generosidade. Vou compartilhar com alguém, quer ver? Olha só, eu comprei uma caixa de bis. Quanto custa uma caixa de bis? R$5. Você concorda que você pode alcançar a vida de alguém com o mínimo que você tem? E eu fiz questão de não deixar na caixa, de dividir em 3 pacotinhos. Mas eu poderia dividir em mais. Eu poderia dar um bis a cada pessoa. E assim eu consegui alcançar um número maior de pessoas com o mínimo que eu posso. Você está comigo? É claro que eu vou alcançar o Arthur, que não para de me olhar agora. Virou meu amigo. Ganhei um amigo, toma, Arthur. Entendeu? Você ganha amigos com o ato de generosidade. Você está comigo, irmãos? Você consegue conquistar mais gente com o ato de generosidade. Com quanto? Com R$5. Quantos podem fazer isso? Aí eu quero convidar você, quem puder, tá bom? Quem não puder, fica tranquilo. Você que pode, amanhã, compre e dê uma caixa de bis a quem não veio hoje. Vamos combinar isso aí? Quem puder, vamos fazer isso? No culto de amanhã, você compra uma caixinha de bis e você vai dar uma caixa de bis a quem não veio, tá bom? Não precisa dar para todo mundo, fica tranquilo. É uma só para uma pessoa. Se cada um de nós fazer isso, nós alcançamos mais 20 pessoas, pelo menos. Beleza? Se você não conseguir comprar uma caixa de bis, fica tranquilo também. Tu também quer ser minha amiga, né? Olha só. Meu Deus do céu, amiga. Quem mais quer ser meu amigo? Deixa eu... Deus é bom, irmãos? Então, para ser generoso, queridos, nós não precisamos... Nós falamos em carro, nós falamos em casa. Sim, nós temos que aprender a dar coisas grandes, coisas boas. Mas para ser generoso, um gesto. Diga um gesto. Não precisa, irmão, se preocupar ainda. Como eu disse, Damião vem aqui, ele traz ora pronobis. Quem já recebeu ora pronobis do Damião? De repente vocês estejam tudo curados por causa dele. Todo mundo saudável aqui, cheio de ora pronobis. Por causa de quem? Por causa do Damião. Porque Deus criou a ora pronobis. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu compartilhar com você alguma coisa aqui. O que é que nós podemos fazer como um ato de generosidade, irmãos? Às vezes você pode dizer para mim assim, poxa, mas eu não trabalho, eu tô sem dinheiro, eu não posso, eu desejo. Sabe que as pessoas que dizem que deseja é porque... Eu conheço pessoa que diz assim, rapaz, eu joguei na Mega Sena, irmão. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou alcançar a sua vida, meu irmão. Se eu ganhar, Roberto, pode crer.
Rapaz, se eu não dou nada agora, por que eu vou dar quando eu ganhar na Mega Sena? Eu vou embora daqui, não vou te ver mais não. Se nós não temos capacidade de dar algo agora, irmãos, de fazer alguma coisa agora por alguém. Esses dias eu fui visitar uma pessoa que nem está congregando. E aí no meio da conversa eu disse para a pessoa, eu estou construindo uma casa para mim. A pessoa diz, rapaz, se precisar de alguma coisa lá, conta comigo, pastor, faz lá um mutirão lá. Vamos lá, eu te dou o final de semana meu, ó. Já ganhei um ajudante para o final de semana. E é isso é um ato de generosidade. Eu não posso te dar uma casa não, mas tu está construindo a tua, eu vou te ajudar lá, cara. Então como é que nós podemos fazer, irmãos, para alcançar vidas? Nós podemos fazer inúmeras coisas. Carregar uma sacola para uma senhorinha. Quantos já fizeram isso aqui? Ajudar um amigo, fazer uma mudança. Eu me lembro do meu amigo Daniel, amigão Daniel. Já contei essa história, vou contar de novo. Daniel me liga num domingo pela manhã e diz, Adriano, está fazendo o quê? Eu disse, nada. Domingo de manhã, não estou fazendo nada. Quer vir aqui em casa, um churrasco, está rolando um churrasco aqui, eu vou agora. Eu disse, agora, eu vou aí, Daniel. Olha o que Daniel fez, ele usou da minha vida para ser generoso com os outros. Está tendo um churrasco aqui, quer vir aqui? Agora, Daniel. Depois que eu falei, estou indo aí, ele diz assim, então, mas é um vizinho aqui que está batendo uma laje. E ele está sem gente para mexer o concreto. Eu preciso que tu venha aqui. Aí eu falei, Daniel, Judas. Me traiu, cara. Depois que eu falei que eu estava livre, que eu não tinha nada para fazer, que eu já estava indo, ele disse, não, é uma laje. Aí eu disse, rapaz, aí Daniel, daquele jeitão, Daniel, né? Ô, Adriana, ajudar os outros, sabe como é que é, né? Vamos ajudar os outros. Eu falei, Daniel, vamos ajudar os outros. Aí o que eu fiz, liguei pro meu irmão. Já que me ferraram. Eu disse ao meu irmão, rapaz, vamos no churrasco ali. Vamos ali no churrasco. Eu fui bater uma laje, eu e meu irmão bateu uma laje de uma pessoa que eu nunca vi na vida, irmãos. Por quê? Por causa da generosidade do Daniel. É verdade, Daniel foi generoso com o vizinho, irmãos. E ele me colocou no meio, eu fui um instrumento dele para a generosidade. Mas ajudar um amigo a bater uma laje. A gente sabe que o vizinho vai bater a laje, o que a gente faz? Nesse dia a gente vai visitar a família. Não vou ficar batendo na porta, né? Não vou ficar nem em casa, Deus me livre de... Então, ajudar um amigo ou melhorar o humor de alguém. Irmãos, nós podemos fazer alguma coisa pelas pessoas. Sabe quando você encontra uma pessoa que ela está bru-bru? E você vai lá e faz alguma coisa, conta uma piada... Sabe, irmãos, dá um abraço naquela pessoa, faz ela rir de alguma forma. Eu brinco, acho que tem uma música que é da Aline Barros, né? Abre um sorriso, eu te faço uma cosquinha. E em casa eu não deixo ninguém bru-bru. Se tiver, eu digo, abre. Minha mãe, ela é as emoções muito afloradas, vez por outra ela chega na minha casa com a cara desse tamanho assim. Mãe, aqui não cabe não, mãe. Ou a senhora abre um sorriso, ou eu vou te fazer uma cócega. Das duas, porque aqui não cabe, essa cara aí não. Ai, filho, você parece que as coisas estão sempre bem para você. Eu digo, tá. E vai ficar para a senhora também. Trazer alguém, irmãos, trazer um sorriso para alguém. Atos de generosidade nós podemos fazer por tão pouco. Pagar um almoço para alguém. Nós estamos sempre esperando que alguém pague para a gente, não é assim? Estamos sempre esperando que alguém nos convide para pagar o almoço. Por que não pagar para alguém, queridos? Deixa eu falar para você, os que têm o hábito de pagar, jamais falta. Você está comigo? Você está aqui na igreja? O que tem o hábito de pagar, jamais falta. Não, eu pago. Eu pago. Eu sofro muito, irmão, porque se eu andar com você, eu só não vou pagar a conta se eu não tiver mesmo. Se eu não tiver condições nenhuma. Porque se eu tiver, eu vou ser o primeiro a levantar para pagar a conta. Por quê? Porque é um prazer para mim pagar a conta para você. Te pagar uma pizza, te pagar um jantar. Eu não vou ficar esperando não, queridos. São meus amigos também, são meus irmãos.
Rapaz, botar um banquete para os irmãos deve ser prazer para nós. Agora, ficar sempre esperando receber alguma coisa é ruim, irmãos. Pagar um almoço para alguém, pagar um lanche para alguém. Sabe quantas pessoas, às vezes, você está andando na rua lá no centro de São Vicente, quantas pessoas estão ali, irmãos, sem condições alguma? E você está esbanjando. Nem um amém para o esbanjando, mas eu vou querer para sobrar para você. Tá bom? Você pode fazer alguma coisa por alguém. Alguém que está... Imagina só, irmãos, que coisa boa. A pessoa está almoçando lá e ela vai para a fila do caixa. Aí você está lá do lado dela, você dá um toquinho no ombro dela assim e diz assim: ei, eu vou pagar a conta para você. Onde estão os ricos aqui para fazer isso? Ei, eu vou pagar para você. Pastor, mas eu nem conheço a pessoa, e daí? Imagina você estar no supermercado. Eita, meu irmão, já fiz isso. Alguém já fez isso aqui? De chegar no caixa do supermercado e falar assim, ó, quando chegar em X valor, para. Alguém já passou por essa, não? Alguém já passou? Foi só eu, gente. Me ajuda aí, para eu não ficar contando a história do sertanejo sofrido. Passar no mercado assim e falar assim, ó, quando chegar nesse valor, para. Você já fez isso? Meu Deus do céu. Não é legal você estar na fila, você está atrás assim da pessoa, aí a pessoa vai passando, aí atingiu o valor. Aí ficou lá. Geralmente fica as bobagens, né? Ficou o biscoito da criança, né? Oi? Ficou o Toddy. Porque Toddy é luxo, irmãos. O negócio é café. Toddy é luxo, mas o Toddy da criança ficou porque o dinheiro da mãe não deu para pagar o Toddy. Aí você está lá na fila, na parte de trás, lá, esperando passar. Geralmente você fica ainda assim, ó. Ninguém nunca ficou assim, irmão. Vocês são tudo crente. Você não ficou bravo porque alguém estava demorando na fila, porque estava contando dinheiro para ver se dava ainda. Aí você nunca ficou bravo. Mas que tal você falar assim, ó, pode passar tudo, eu vou pagar. Obrigado por um amém, irmão. Obrigado por outro também. Pode passar tudo porque eu vou pagar. Não, moço, não. Pode passar, eu vou pagar. Pode passar tudo aí, ó. No mínimo, eu vou inteirar. O que for aí, eu inteiro. Mas melhor ainda você dizer assim, pode passar que eu vou pagar tudo. Quantos estão prontos para isso? Quantos vão dar testemunho aqui? Não, vai dar não, porque a tua mão direita faz, a esquerda não vai ver. Mas vamos andar nisso, irmãos. Vamos andar como igreja. Você sabe que se você fizer isso, é muito difícil a pessoa não perguntar, onde é a sua igreja? Porque quando você faz um ato de bondade, o mundo não está acostumado com isso. Então é muito comum eles perguntarem, onde é a sua igreja? Pagar a conta de alguém, irmãos, faz bem. Amém? Doar roupas. Quem aqui tem mais de 5 pares de sapatos? Ninguém. Vocês são tudo crente. Está contando agora, né? Já passou dos 15? Doar roupas, irmãos. Aquela camisa que você já passou da medida dela e está cabendo nela de novo, e a camisa está lá, não sai do armário. O armário está entupido, 25 camisas, das quais você só usa 5, porque 15 não cabe mais em você. Que digo os adolescentes que não param de crescer, né? Os adolescentes estão crescendo. Ganhou a camisa quando tinha 10 anos de idade, fez 14, está desse tamanho. Mas a camisa ainda está lá, porque não libera. Ei, irmãos, vamos fazer alguma coisa. Você sabe que tem gente que cabe na sua camisa? Amém, irmãos? Amém. Você está aí ainda? Amém. Eu já estou acabando já. Em menos de 2 horas eu fecho isso, tá bom? Eu só estou te direcionando para uma nova visão. Amém, irmãos? Quem aqui já se voluntariou para fazer alguma coisa numa creche, escola? Já se voluntariou, irmão? Eu sou teu fã, irmão. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Uma salva de palmas para ela, por favor. Meu Deus do céu.
Por quê? Porque é raro isso. Tem tietagem não. É raro isso, irmãos. Agora, sabe o que acontece? Existem um monte de pessoas na igreja, e eu posso falar com muita propriedade porque eu sou o pastor da igreja, existe um monte de pessoas na igreja que dá muito trabalho ao pastor. Por quê? Porque vive ocioso. Porque não tem o que fazer. Aí reclama de tudo. O casamento não vai bem, os filhos não vai bem, a igreja não agrada, o vizinho não agrada, nada agrada, por quê? Porque está ocioso. Eu digo, vai arrumar uma ocupação. Faça alguma coisa. Vai lá ser voluntário numa escola, numa creche, vai cuidar de criança. Pastor, Deus me livre de cuidar de criança. Coração bondoso seu, né? Porque se você não consegue lidar com criança, que dirás os adultos que vão falar mal de você de vez em quando? Não é assim? As crianças não são amáveis, você não consegue. Deus me livre, pastor. Qualquer coisa, menos criança, certamente você não se dá bem com adultos também. Porque se você não consegue se dar bem com criança, o que você acha de se voluntariar e fazer alguma coisa? Isso também é ato de generosidade. Você não doa só o seu dinheiro, você doa o seu tempo, você doa mão para servir alguém. Sabe, irmãos, isso é obra de Deus. Deus fez assim. Ninguém é pobre o suficiente para não ter o que dar. E ninguém é rico o suficiente para não ter o que receber. Todos nós podemos dar do mesmo modo que podemos receber. Você está comigo? Eu louvo a Deus pela tua vida que veio. Eu louvo a Deus pela tua vida que pegou a visão. Alguns irmãos não podem estar aqui. Uma me falou ontem, pastor, não tem como adiar não. Eu queria tanto participar, mas amanhã eu vou trabalhar, não tem como adiar não. Ontem, pediu para mim adiar o culto ontem, porque a pessoa não vai vir. Aí queria que eu adiasse o culto. Eu disse, não, irmão, vai vir mais uns 4 lá, a gente continua. Algumas pessoas desejaram estar aqui hoje, estão na escola de ministro, hoje, outros estão trabalhando. Mas eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui, porque você pegou a visão, queridos. Eu quero que você cresça nisso, eu quero que você desenvolva isso. Aprenda a dar não esperando nada em troca. Amém? Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Aleluia.